Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. Aqui quem tá falando é o Vinícius e a convidada de hoje é uma convidada super especial que é a Carol. Carol, seja muito bem-vinda. Se você pudesse apresentar um pouquinho pro pessoal que tá escutando a gente. Oi, Vinícius. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, sou nutricionista materno-infantil, né? Meu nome é Carol Albuquerque. Sou mestre em nutrição do nascimento à adolescência. O foco do meu trabalho, né, do mestrado, de estudo, foi comportamento alimentar, então é algo que eu levo muito para os meus atendimentos. Atendo em consultório aqui em São Paulo, em 3 consultórios diferentes, na NutriOffice, no Espaço Médico Descomplicado e na Clínica Laís Murta. E agora, né, desde a pandemia, também com os atendimentos online. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho, né, de nutrição na infância. Perfeito. E Carol, você poderia contar um pouquinho pra gente como que é a sua história, né, na nutrição? Como que você escolheu essa área que você tanto ama hoje? Se puder falar um pouquinho pra gente. Eu tive uma infância em que a minha mãe, já nos anos 80, né, era muito preocupada com a alimentação saudável. Então, eu cresci com horta em casa, numa época em que não se falava, né, sobre alimentos integrais. Então, na minha casa já fazia parte arroz integral, proteína de soja, então, assim, mel, própolis, sempre com muitas frutas, legumes, aveia, tudo isso fazia parte, né, da minha infância. Então, eu cresci realmente gostando de comer bem e com uma mãe que tinha uma grande preocupação já desde essa época com alimentos orgânicos, com a sustentabilidade. Então, foi algo que fazia muito parte da minha infância. E aí eu fui mãe muito jovem, então assim, eu já tenho o Vinícius hoje também, seu xará com 22 anos. Então, desde muito cedo, alimentação, né, cuidar da alimentação, né, de outro, né, no caso de uma criança, já foi algo que faz parte da minha vida, né, há muito tempo. E eu sempre quis estudar nutrição. Acabei indo para outras áreas, fui para a área de importação, fazia muitas viagens para a China nesse trabalho que me impediam de levar adiante a faculdade da nutrição, até que finalmente, né, me formei em nutrição, fiz o mestrado em nutrição do nascimento à adolescência, que quem me conhece sabe, né, que eu costumo dizer que foi um divisor de águas na minha vida, porque foi e é muito importante todo o aprendizado quanto às portas que se abriram, né, por esse mestrado do Centro Universitário São Camilo, e fiz diversos outros cursos na área de comportamento alimentar e na área de nutrição materno-infantil. Fiz um curso sobre doenças crônicas não transmissíveis, como reverter a obesidade e essas doenças nas cidades, na Columbia University em Nova York, e fiz também um aprimoramento numa universidade do Porto, em Portugal, né, na FECNAUP. E, enfim, cheguei aí com muita bagagem de estudos para colocar em prática, né, na nutrição materno-infantil. Então, desde então, eu costumo dizer, né, que o meu atendimento foi muito além da teoria que muitas vezes a gente aprende, né, só do cálculo, do cardápio, né, eu sempre tive um enorme interesse em como fazer de fato, né, que aquela orientação, que aquele número, que aquele cálculo fizesse sentido, né, para a rotina daquele paciente, para que de fato, né, tivesse uma mudança no comportamento alimentar, né, e na saúde dessas famílias. Então, assim, esse é um pouquinho da minha trajetória. E Carol, eu acho que seria legal a gente conversar um pouquinho sobre a sua escolha, né, na área de materno-infantil, de alimentação infantil. Se você puder falar um pouquinho da onde que veio a sua vontade, né, em seguir essa área. Bom, como eu falei, eu fui mãe muito nova, né, mãe do Vinícius. Depois tive o Matheus, que hoje está com 7 aninhos. E eu sempre adorei trabalhar com crianças. Então eu tinha uma única certeza durante a graduação, que eu iria trabalhar com crianças. Só que na época, é interessante porque eu dizia, puxa, a única certeza que eu tenho que é com criança e que eu não me vejo atendendo em consultório. Eu me vejo trabalhando com saúde coletiva, né? Tive até um projeto durante a graduação que eu apresentei nessa Universidade do Porto, que chama Saúde na Aldeia, em que a gente foi para uma aldeia indígena aqui em São Paulo fazer um trabalho
de educação alimentar com esse povo, resgatando a cultura alimentar deles. Então, eu gosto muito ainda, né, desse tipo de trabalho em que a gente atende a população. E aí, no decorrer da graduação, foi que eu me vi encantada e com esse sonho, com o objetivo de atender em consultório. Mas sempre tive esse desejo e esse carinho com o público infantil, sabe? Talvez, enfim, não sei, é algo inato mesmo assim. Não sei se por ter sido mãe jovem, por gostar de criança, mas é algo assim que eu realmente amo fazer e sinto também, né, uma questão assim de acolhimento com as famílias, né? Como acolher essa mãe que está com uma dificuldade com a alimentação do filho, né? Como orientá-las de uma forma que faça sentido para elas e sem julgamento, né? Com muito acolhimento, com muito amor. Então, eu acho que é um pouquinho por aí, assim, essa questão da minha escolha pela nutrição materno-infantil, além, claro, né, da grande necessidade, né, já na infância, já na gestação, os 1000 dias, né, que são tão estudados, né, que hoje a gente já sabe da grande importância, né, do papel da nutrição nessa fase para garantir, né, a saúde tanto dessa geração quanto das futuras gerações. Então, né, às vezes a gente encontra ali um adulto com uma dificuldade, então a gente consegue aqui trabalhar já na raiz, né, na base. Então, eu acho que é um pouquinho disso. Com certeza. E, Carol, para quem tá estudando ainda, né, tá na graduação, ou para quem acabou de se formar e acabou se inspirando um pouquinho, né, no seu trabalho, te acompanha também, quais dicas que você poderia dar, né, para quem quer seguir nessa área, que quer se aproximar um pouquinho dessa área? Eu, né, particularmente, na minha graduação, eu não tive muito acesso à nutrição materno-infantil e nem ao consultório, né, nos meus estágios. Tive até um estágio numa escola que foi o mais próximo, assim, né, na verdade, da área infantil. Então, hoje, eu recebo muitos e-mails de estudantes de nutrição que acompanham o meu trabalho e eu fico até encantada, assim, de ver tantos jovens já em busca de aprender, né? Então, eu recebo muitos e-mails pedindo tanto dicas quanto oportunidade de estágio, né? Infelizmente, eu não consigo atender, né, esse número de pessoas, mas, assim, de buscar um estágio, buscar um aprendizado, mesmo que não remunerado, como, né, às vezes se gostaria, com uma carga horária, mas hoje em dia, com a possibilidade do online, a gente consegue ter essa possibilidade também de aprender, de assistir consultas, né, de ir atrás mesmo. Puxa, eu gostaria de ter essa possibilidade de participar de uma consulta. Hoje, né, eu tenho estagiária que ela assiste minhas consultas online, né? Então, assim, ter essa possibilidade de aprendizado e ir atrás de cursos. Existem muitos cursos curtos, né, de curta duração, que já te dá uma base, tanto de aprendizado, quanto também para você ir descobrindo, porque até a nutrição materno-infantil é muito ampla, né? Então, assim, eu costumo dizer, né, é a minha forma de pensar, quem é tudo não é nada. Quando a gente se forma na graduação, dá um desespero, porque a gente tem uma base geral da nutrição, e aí, poxa, eu sou estudante de nutrição. Ah, faz uma dieta para minha prima, ela tá treinando na academia. Ah, faz uma dieta para o meu avô, porque ele tá com diabetes. Aí você fica assim, nossa, então peraí, nutrição do idoso, nutrição esportiva, nutrição é um mundo, né? Então, conforme a gente vai afunilando de acordo com a nossa paixão e com a nossa aptidão, fica muito mais fácil, tanto para você exercer, quanto para você dar o seu melhor, né? Então, assim, a minha dica é ir conhecendo para poder descobrir também o que toca o seu coração e afunilar. Eu, quando iniciei, eu não atendi, eu comecei atendendo gestantes, depois eu afunilei. Eu falei, puxa, eu vou focar em dificuldade alimentar, porque eu vi que era um mundo para ser estudado e vou dar o meu melhor para essas crianças,
com seletividade e dificuldade, vou focar em introdução alimentar, vou focar na infância, obesidade infantil, alergia, e em algum momento eu volto, né? Na verdade não é nem volto porque foi um período curto, né? Eu inicio o meu atendimento, os meus atendimentos com as gestantes. Então assim, a gente não precisa também fazer tudo, né? A gente pode dar o nosso melhor, né? Em alguma especialidade. Com certeza. E como você disse, né, Carol, a área da nutrição ela é tão ampla, né? Tem diversas possibilidades e também agarrar as oportunidades, né? Acredito que seja um ponto super importante, né? E a nossa profissão, eu costumo falar, né, que assim, até eu fico emocionada porque ela é tão linda, né, é tão gostoso, eu tenho prazer em ser nutricionista, além, né, de levar qualidade de vida para as famílias, ter essa questão, né, do acolhimento, em conseguir fazer da alimentação algo prazeroso, gostoso, e poder trabalhar com a nutrição infantil. Claro, agarrando todas as oportunidades que surgem, claro, né? Em alguns momentos também, da mesma forma que dizer sim é muito importante, saber dizer não também é muito importante quando você sabe o que você quer, né? Então, também não dá para abraçar o mundo. Isso também é importante. Uma dúvida que eu tenho é, durante a pandemia, né? Como que foi o atendimento online? Se você teve, inicialmente, né, encontrou algumas dificuldades em algumas práticas, né, que você tinha. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Tá. Bom, como eu atendo, né, crianças, com a questão da avaliação antropométrica foi muito tranquilo, porque no geral elas têm o acompanhamento com o pediatra, né? Então as mães já trazem as medidas, né, da cadernetinha com o pediatra, isso já é uma mega base assim, importante. No meio da pandemia foi um pouquinho mais difícil, porque essas crianças estavam em casa sem irem ao pediatra, então era tudo, né, autorreferido, ou puxa, pesei em casa. Então teve realmente essa pequena dificuldade, mas foi muito, muito rico poder atender famílias em todos os lugares do Brasil e fora do Brasil, atendi muito fora do... Então foi uma nova possibilidade realmente, que eu particularmente achei muito válido, né? Gostaria realmente que isso não voltasse atrás, acredito que não volte, porque principalmente, né, com essa nova forma de atender, também focando no comportamento alimentar, né? Então isso é muito fácil, né? Muito viável no atendimento online. Então foi uma nova oportunidade, né? Muitas vezes até de visualizar ali o ambiente, né, dessa família. Já tive consulta que é isso, a criança chorando, você vê a casa, ou a mãe na cozinha, os avós participando, ou o pai participando, às vezes os pais participando da consulta do escritório com a mãe na casa com o bebê. Tiveram, né, várias possibilidades, mas eu achei muito enriquecedor e muito válido, tá? Tanto para as famílias com os ótimos resultados, quanto para o atendimento e até pela facilidade, né, de não precisar ter essa locomoção. Questão também, né, que eu já comentei em outros episódios, sobre a reinvenção do profissional na área da saúde, né? Que acabou tendo que se reinventar, né, nos seus atendimentos, para atender melhor a população, né, de uma forma geral. Isso para o profissional da saúde foi realmente essa questão de se reinventar. Muitos profissionais que não tinham rede social ou que ainda, né, tinham uma certa resistência a isso, viram realmente que é uma possibilidade, né? Não exclui o atendimento presencial, né? Você realmente está ali em contato com o paciente, isso é super importante. Mas tem também esse outro lado que eu achei realmente enriquecedor e uma forma de ajudar mais pessoas que não teriam a possibilidade de estar no consultório em São Paulo. Antes da gente passar para a introdução alimentar, né, que é um dos principais tópicos, eu queria fazer uma linha do tempo, né? Então, começando pela mãe, né, na questão da alimentação. A alimentação da mãe influencia diretamente na produção do leite, nas vitaminas, né, do leite? A gente, quando fala da mãe, né, antigamente se falava
só do papel da mãe, hoje já se fala do papel do pai, né, na pré-concepção, né, como é que está a saúde desse casal, quanto isso é importante, né, já tem toda uma preparação para essa família que quer engravidar, e aí vem a alimentação da mãe durante a gestação, que hoje os estudos já mostram, né, que isso é super novo, né, a maioria das mamães não sabem, que no líquido amniótico, né, de acordo com a alimentação da mãe, o bebê já tem uma diferente exposição, já tem a exposição a diferentes sabores, e que isso pode influenciar na aceitação, na introdução alimentar. Então, além da nutrição adequada, garantir o perfeito, né, crescimento e desenvolvimento do bebê, né, com os nutrientes já na barriga e também garantir a nutrição dessa mãe, a gente tem aí essa questão no líquido amniótico, o que antes a gente sabia só que tem essa interferência no leite materno, então quanto mais variada essa alimentação, é diferente o leite materno, por exemplo, de uma fórmula infantil, em que o bebê tem essa exposição a sempre o mesmo sabor, né? Então, além do leite, né, ser riquíssimo, né, nutricionalmente e a questão, né, enfim, afetiva, tem essa questão da exposição a diferentes aromas e com isso uma melhor aceitação já na introdução alimentar. Então, assim, nutrição na gestação, né, é fundamental. E eu acho que graças a nossa divulgação, tem se fortalecido muito, né, a questão do papel do nutricionista. Eu vejo cada vez mais, né, famílias e a população com mais consciência com relação à importância da nutrição desde a gestação. Sim, e hoje em dia as informações estão chegando mais para a população, né? Então acaba facilitando bastante, como o seu trabalho no Instagram também, né? Que acaba auxiliando bastante. É muito legal, eu vejo o Instagram, né? Eu sempre falo isso assim, como a minha forma, além, é claro, ele tem um marketing que me traz um retorno no Instagram, porque as pessoas conhecem o meu trabalho, mas eu vejo como um papel social de informar a população, né? Um profissional capacitado para falar de nutrição, uma vez que hoje eu percebo, né? Que esse excesso de informação, né, principalmente em rede social, deixam as famílias cada vez mais confusas, né? Então, tem por um lado a falta de informação e por outro lado um excesso que elas não sabem mais como filtrar tanta informação e mito. Então, puxa, peraí, aqui foi um profissional da saúde, né? Então, como é importante de fato comunicar, né, sobre nutrição nas redes sociais, não só como uma troca, né, como meio de divulgação do próprio trabalho. Continuando então, né, na linha do tempo, a amamentação ela acaba sendo obrigatória até que idade? A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda, né, a amamentação até os 2 aninhos de idade, a amamentação exclusiva, né, até o 6º mês. Isso é importante falar porque ainda se fala, puxa, mas o bebê que toma fórmula tem que começar a introdução alimentar antes. 6º mês, tanto com fórmula quanto a amamentação, tá? Até o 6º mês, aí sim, né, avaliar sinais de prontidão para a introdução alimentar. Mas, de preferência, né, a recomendação é que consiga pelo menos até os 6 primeiros meses de vida desse bebê garantir a amamentação e tentar se estender, né, até os 2 anos. Essa é a recomendação. Eu vejo muitas mães hoje, né, no atendimento com os bebês já com mais de 1 aninho sendo amamentados, né? O que antigamente eu vejo que era mais difícil realmente. Então vejo talvez pela divulgação, enfim, né, muitas campanhas de amamentação, isso tem sido, eu tenho visto mais. Com certeza. E, Carol, um termo muito interessante, né, que eu acabei vendo nas suas redes sociais, seria sobre o desmame guiado pelo bebê, o BLW. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, né, o que significa? Tá, bom, o BLW, né, que significa Baby Led Weaning, que a tradução ficou o desmame guiado pelo bebê.
Ele foi uma abordagem desenvolvida por duas britânicas, se eu não me engano, em que o bebê, né, basicamente, quando as pessoas ouvem falar de BLW, elas veem que os bebês comem os alimentos, né, em pedaços, né? Então eles pegam esse alimento, levam à boca, né? É um desmame guiado pelo bebê, porque é o bebê quem diz o quanto comer, se ele está satisfeito, é ele que leva à boca. E é importante ressaltar que é muito mais do que só comer em pedaços. Né, é realmente respeitar os sinais de fome e saciedade do bebê, dar autonomia para esse bebê, deixar ele se relacionar com o alimento, que é super importante. A Sociedade Brasileira de Pediatria, né, ela até lançou um guia sobre essa questão do BLW, porque ele vem sendo muito divulgado, né, nas redes sociais. E o que os estudos mostraram é que não tem estudos suficientes sobre BLW para garantir que, se o bebê só for alimentado desta forma a partir dos 6 meses, ele vai ser um bebê, né, melhor nutrido, que coma melhor. Mas que sim, essa abordagem tem benefícios, né? Como eu falei, sinais de fome e saciedade, você respeitar, o bebê se relacionar com o alimento, né? Tudo isso é algo que a gente já sabe, né, na nutrição materno-infantil, quanto isso é importante. Então, mesmo que o bebê seja alimentado com a comidinha amassada, né, a partir do momento em que o bebê já entende melhor como mastiga, essa família já está mais segura também, porque as famílias têm muita insegurança com relação a engasgo e tudo isso, aos pouquinhos e deixando o bebê, sim, se relacionar, pegar o alimento em pedaço, tem os cortes apropriados para isso, né, nessa fase em que ele ainda só faz esse movimento, ainda não faz o movimento de pinça, que é por volta dos 9 meses, aí já são outros cortes, mas esse é o BLW. Então é muito comum a gente ver na divulgação nas redes sociais, bebê com 6 meses já comendo em pedaços. Eu recebo muitas mamães no consultório para introdução alimentar, em que elas já leram tudo sobre o BLW e querem fazer dessa forma a partir dos 6 meses. E aí eu vou orientar da melhor forma. Mas é interessantíssimo, Vinícius, porque eu vejo a personalidade já dos bebês. Alguns bebês não aceitam, eles querem só ser alimentados com a colher. Alguns que as mamães nunca nem ouviram falar em BLW falam: Carol, eu não sei o que acontece, esse menino só quer comer, ou essa menina em pedaços. E aí a gente já vê, puxa, olha que interessante na minha prática, né, perceber que às vezes não é o que a mamãe tanto quis. O bebê ali, né, no seu desenvolvimento, foi com a sua personalidade indo mais para um lado, né, ou para o outro. Mas é um pouquinho isso tudo, o BLW. Perfeito, muito bom, Carol, sua explicação. Eu acho que seria legal a gente agora, né, partir para a introdução alimentar. Então, o que seria, né, introdução alimentar, de uma forma geral, e quais os principais pontos que a gente tem que levar, né, em consideração? Tá, bom, a introdução alimentar, né, mais conhecida como introdução alimentar, muitos autores falam de alimentação complementar, né, que é para deixar bem claro que a alimentação, né, da comidinha, dos sólidos, ela é complementar ao leite, né, tanto o leite materno, preferencialmente, quanto uma fórmula infantil. Por quê? É um mundo novo para esse bebê, né, que ele está acostumado, né, com líquido, que é doce, em que a forma de se alimentar é a sucção, e ele tem todo um tempo ali para se adaptar a essa nova forma de comer, uma vez que ele não entende que aquela colher ou aquele alimento que está ali na frente dele é de fato, né, para matar a fome dele. É um processo. Então, para as famílias ficarem um pouquinho mais tranquilas com relação a isso, né, a gente fala alimentação complementar, porque, olha, o leite ainda garante aqui todos os nutrientes. Uma questão fundamental é quando, de fato, esse bebê está pronto para a introdução alimentar, né? Porque ainda é comum a gente ver a orientação do bebê começar antes, 4 meses e meio, 5 meses, 5 meses e meio. Hoje, a orientação é que todos os bebês
independente de amamentação, né, exclusiva com leite materno ou com a fórmula, que a introdução seja feita a partir do 6º mês. A gente vai sempre avaliar os sinais de prontidão, porque pela questão, né, fisiológica, gastrointestinal, dificilmente o bebê está pronto antes do 6º mês. Não tem nenhuma evidência de que haja benefício em começar essa introdução precocemente, mas a gente também avalia os sinais de prontidão, que é o que a gente vê visivelmente, que são externos, porque alguns bebês ainda não estão prontos com 6 meses, às vezes um pouquinho antes, às vezes algumas semaninhas depois. Tem a questão também da idade corrigida quando é um bebê prematuro, que é super comum. Então, o que a gente vai avaliar? Os 3 sinais de prontidão mais comuns, e dificilmente eles acontecem, né, juntos antes dos 6 meses, é se esse bebê faz um movimento mão-boca, né, se ele já senta minimamente sem apoio, e se o movimento dele de protusão da língua, que é aquela linguinha que tudo que ele coloca ali na boca, ele coloca a linguinha para fora, se ele já está diminuído. Então a gente também avalia isso na consulta de introdução alimentar, tá? E aí sim começa a introdução alimentar, em que na nossa cultura é comum começar com as frutinhas. No entanto, não tem nenhuma evidência científica de que haja diferença. Por exemplo, então ele começa com a frutinha, vai gostar mais de frutas. Puxa, quero começar com os legumes, então ele vai ser uma criança que gosta mais da comidinha salgada, entre aspas, porque não vai sal, né, até 1 ano de idade. Não, não tem. Mas, no geral, a gente começa com as frutinhas. É mais gentil, uma vez que entra no lanchinho da manhã e no lanchinho da tarde. Começamos com as frutinhas mais macias, não por uma questão de facilidade aqui, para o bebê que estava só com leite, mas não tem restrição, tá? A única fruta que teria restrição seria a carambola para um bebê com alguma doença renal. A gente ouve muito, mas frutas ácidas, morango, tem a questão do agrotóxico, né? Então a gente vai sempre dar preferência para as frutinhas da época e orgânicas, mas pela Sociedade Brasileira de Pediatria não tem nenhuma recomendação de ter frutinhas proibidas na fase da introdução alimentar. A gente começa mesmo vendo as texturas e adaptando aos pouquinhos, né? Lembrando que nada triturado, nada peneirado, nada passado, né, batido no liquidificador. É realmente amassadinho. E, Carol, se você pudesse falar o que não fazer, né, na introdução alimentar, de uma maneira geral? Básico, assim, que mais aparece, o que não fazer? Começar precocemente, tem uma ansiedade em ver o bebê comendo. Isso é uma coisa que eu recebo muito, inclusive por orientação de muitos pediatras, né? Eu costumo falar, puxa, os pediatras, né, quando nossos filhos têm alguma doença, enfim, eles estão ali muito focados, especialização, que eles fazem, pós-graduação, muito focados em diagnósticos, né? Afinal, quando nossos filhos ficam doentes, são eles quem resolvem. Mas sobra muito pouco tempo na consulta deles para falar de alimentação e até para eles conseguirem se atualizar nessa parte, né? Eu vejo, eu que sou nutricionista materno-infantil, nossa, é um mundo de informação e de atualização o tempo todo, né? É realmente muita coisa. Então é muito comum a gente receber os bebês com orientação para introdução alimentar antes dos 6 meses, infelizmente. Então, esse é um dos primeiros pontos. O segundo é realmente, o bebê começa antes, aí é claro, como é que essas mães começam? Passando na peneira, no liquidificador, dando suquinho, né? Então, suco de frutas, gente, antes de 1 aninho, não. Né? É uma recomendação já de não oferecer o suco, para mim, que eu vejo como antiga, porque já tem aí, sei lá, acho que no mínimo 6 anos, mas ainda muito comum receber bebês, porque a gente vem da cultura do suquinho de laranja lima, suquinho de laranja, né? Então, assim, os estudos mostraram, né? Tem uma transição nutricional, né? Então, pensa a diferença, né? De uma infância nos anos 80, 90 até, em que as crianças ainda brincavam um pouco na rua, não tinha esse excesso de tela, né? Tudo é controle remoto, elevador, carro. As crianças ficam muito mais, são muito mais sedentárias e muito mais expostas aos alimentos ultraprocessados. Então, uma introdução
com suco de frutas, né, as evidências mostraram uma maior possibilidade das crianças ainda, né, muito pequenas com diabetes e sobrepeso e obesidade. Né? Sem contar que quando tem uma orientação no geral, comece com suco de frutas, imagina uma população mal informada em que dá suco de caixinha ainda por cima. Né? Então, assim, orientação é fruta. E mesmo após um aninho, o suco vai ter uma restrição, limite diário, tá? A gente vai sempre preferir a frutinha. Então, se atentar aos sinais de prontidão, ao tempo certo, oferecer frutinha no lugar do suco. Outra questão que também eu recebo com frequência é a questão do sal, né? Teve aí uma confusão, porque tem o manual da Sociedade Brasileira de Pediatria e tem o guia alimentar para as crianças, né, menores de 2 anos, e teve ali, colocar um sal com moderação. Isso é muito amplo, né? O que é moderação para mim, o que é moderação para você. A Sociedade Brasileira de Pediatria fez um adendo falando, né, da importância de não acrescentar sal antes de um aninho, a quantidade de sódio, a quantidade, inclusive de iodo, né, porque tem o sal iodado, do leite e dos alimentos que o bebê consome já são suficientes até um aninho de idade. Então, não tem nenhuma necessidade de incluir o sal, de acrescentar sal nessa fase. Acho que são esses, 3 pontinhos aí importantes do que não se fazer. São vários, mas acho que esses 3 são importantes e eu gosto muito de trabalhar mais com o que pode, o que seria legal, do que, isso é proibido, né, com a restrição em si. Passe um pouquinho pra gente, né? Como que é o seu atendimento? O que você busca, né? Sempre busca os pontos importantes, né? De falar com a mãe ou com a criança. Eu acho que o fundamental, a gente na graduação, a gente está numa fase muito teórica, em que tem muitos protocolos, e a gente sai assim sedento, então isso aqui eu não posso esquecer, puxa, que eu tenho que perguntar numa consulta, né, ou de introdução alimentar, para uma criancinha maior, ou da gestante, o que é fundamental, né, quando a gente vê, nossa, tudo é fundamental, como assim eu esqueci de perguntar sobre o intestino dessa criança, ou quanto tempo ela dorme, como é o sono, tudo é importante na saúde, né? E isso é legal porque a gente tem uma visão mais holística realmente, né? Não só o que você come e tal, né? Tudo isso influencia na alimentação, né? Eu vejo hoje até, puxa, o fato de eu perguntar se essa criança, quanto tempo ela passa numa tela, é fundamental. Eu estou ali falando em alimentação saudável, uma criança com sobrepeso, mas o quanto ela está ansiosa, a quantidade de tempo que ela passa na tela, vai influenciar no sono, vai influenciar na alimentação. Mas uma dica é sempre ter ali um guia com algumas perguntas que devem fazer parte, mas fazer perguntas abertas, né? Iniciar a consulta sempre para deixar essa mãe falar ali 10, 15 minutinhos, né, numa consulta de 1 hora, sobre a criança no geral. Porque muitas vezes uma pergunta fechada não vai te dar uma informação importantíssima. E muitas vezes o que tem dessa pergunta fechada já vai ser respondida nessa pergunta aberta, né? Me conta um pouquinho, né? Você chegou até aqui, como é que tá o seu bebê? Me conta um pouquinho de vocês. E aí ela começa a falar. E quando vê, sempre surgem questões que você jamais perguntaria numa pergunta fechada e que foi fundamental, né, para essa consulta. Uma dica importante que eu gosto de dar é ter um formulário pré-consulta, né, para enviar para o paciente para que ele responda em 1 minutinho, porque você já tem ideia do que chega para você e com uma pergunta que eu chamo a pergunta de ouro. Qual o principal motivo desta consulta? Porque às vezes o nutricionista está muito ansioso ali em responder tudo, em falar daquele alimento que ele acabou de estudar, ou enfim, de algo que já está pronto, às vezes, na cabeça dele. E o principal motivo da consulta, né, por mais que você tenha 1000 coisas para falar ali naquela consulta, a hidratação não está legal, ou enfim, precisamos acrescentar fibras, mas o principal motivo da consulta, ele deve ser respondido,
né? E aí a gente vai estar, de fato, atendendo a expectativa daquela família. Então aí ficam algumas dicas, né, de consulta, que dá para ser feito, né, tanto no online quanto no presencial. Para a gente encerrar, é um assunto que eu sempre trago aqui, né, no podcast sobre obesidade, mas obesidade de uma forma geral. Você poderia falar um pouquinho sobre a obesidade infantil? Quais são as perspectivas, né, sobre isso? Bom, como eu estudei muito comportamento alimentar, né, com a incrível Marli Alvarenga, que eu admiro muito o trabalho dela, do Nutrição Comportamental, tive o privilégio de ter aula com ela no mestrado. É muito importante quando a gente vai trabalhar a obesidade infantil, a gente ter um olhar amplo de comportamento alimentar, cuidado com a ansiedade que pode gerar, inclusive numa criança, com ansiedade em perda, com foco na perda de peso, né? A gente costuma falar que assim, a gente vai trabalhar o comportamento alimentar, o peso, né, ele não é um comportamento, ele é uma consequência, né, desses hábitos e dessa mudança de atitudes, né, mudança do comportamento. Então, tomar muito cuidado quando vem com uma ação, com uma estratégia para perda de peso, cuidado com, a gente fala, né, o comportamento alimentar transtornado, né, cuidado para não gerar danos, porque o foco hoje, antigamente, né, perda de peso. Então a partir de hoje você veio aqui, você está proibido de comer X, Y, Z, isso gera uma mega ansiedade numa criança, porque é gostoso, é palatável, é o que ela estava acostumada a comer, e de repente ela se vê numa dieta restritiva em que, né, tem que tomar muito cuidado porque restrição pode levar à compulsão. Então, eu acho muito importante os estudantes de nutrição estudarem comportamento alimentar para conseguirem ter um olhar mais amplo quando se trata de obesidade infantil, né? Uma vez que, no geral, né, fica um pouco mais fácil o trabalho porque é com adulto, né? No geral, uma criança, por mais que se ela está comendo mal, né, o que tem na despensa dessa casa, o que é oferecido, como é a rotina dessa criança, né? Eu costumo falar, qual é a responsabilidade da criança? Decidir a quantidade e se vai ou não comer, dentro da responsabilidade da família, que é definir essa rotina e os alimentos que serão oferecidos. Né? Trabalhar com a criança sinais de fome e saciedade, né? Reconhecendo as emoções, né? O que leva ao comer mais ou comer menos. Então, é um trabalho bem amplo assim, de comportamento alimentar que é muito legal. E que o que eu percebo que é muito bacana é que muitas crianças vêm muito fechadas, já passaram em nutricionistas, ou vieram com a mãe falando, a família, você precisa fazer dieta, você precisa parar de comer, você está comendo demais, então eles já chegam assim, meu Deus, cheguei aqui na nutricionista para ouvir que eu não posso isso nem aquilo e que está tudo errado. Então trazer leveza para esse momento, calma aí, a gente vai trabalhar o como comer, né, sem restrições, sem dieta restritiva, né, adaptando, fazendo pequenas mudanças, mas de uma forma mais leve, mais tranquila e, claro, prazerosa para essa criança, né, sempre partindo dos alimentos que para ela também, né, fazem sentido, porque não adianta eu falar, não, mas ela tem que comer X colheres de verduras, sendo que ela nunca comeu e não gosta. Então, é um trabalho realmente a longo prazo. Gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no NutriCast. Com certeza foi muito enriquecedor, né? Não só para o pessoal que está escutando a gente, mas para mim também. Então, novamente, muito obrigado. E se você puder deixar uma mensagem final para quem está escutando a gente? Foi um enorme prazer estar aqui, né? Adoro falar sobre nutrição, é realmente um prazer. E, bom, se eu puder deixar uma mensagem, né? Acho que a maioria aqui dos ouvintes acabam sendo estudantes de nutrição, é que a gente tem uma profissão, né, muito linda, né? A gente tem um grande poder nas mãos e que privilégio nosso, né, ter essa responsabilidade de ajudar mais famílias, né, por meio da alimentação e da nutrição, que a gente possa fazer disso algo prazeroso e mais leve, tá? E quem tiver qualquer dúvida extra, podem contar comigo, né? Quem me conhece sabe que eu estou super aberta a receber e-mail, mensagem
no Instagram. Quem não conhecer meu trabalho é nutricarol.albuquerque no Instagram. E é um enorme prazer estar aqui com vocês e sempre poder dividir e compartilhar, né, conhecimento, né? A gente precisa ter sempre um olhar de união entre nós nutricionistas. Quanto melhores, né, nós formos, não tem competição, vai ser, né, tem muita gente aí para trabalhar, muitas famílias, vai ter sempre uma indicação para cada um. Então, que a gente se una realmente como profissional da saúde, como nutricionista. Novamente, muito obrigado. Se você puder repetir, por favor, o Instagram, né, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Tá, é nutricarol.albuquerque. Lembrando que ele está disponível em todas as plataformas de áudio, no Spotify, no Google Podcasts, no YouTube e também no Facebook. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Carol, e até a próxima. Tchau, tchau.